Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus em nossas vidas. Venho aqui nessa noite para colocar mais uma palavra que o Senhor veio acrescentar em nossas vidas e orientar nós da forma que devemos agir, né? Povo de Deus, assim como tal pragas estão acontecendo pelo mundo todo, o Senhor vem nos direcionar no livro de Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 12, que é o sexto selo de Apocalipse. E falar de coisas que vão acontecer ainda. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina. A lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra. Estão passando um comentário aí que vai ter um eclipse na Terra. Não sei se é chegada essa hora, mas o Senhor veio falar que nessas épocas que estivesse passando tribulações aí e tudo, que ia ter um eclipse e que ia acontecer todas essas coisas. Às vezes a gente pega e fala depois dessa doença, dessa gripe e tudo, dessa epidemia que está tendo aí, vai melhorar as coisas. Talvez não. Porque o Senhor mesmo fala através de sua palavra que vem acontecer tal coisas como essa. E tem mais, olha só. As estrelas, como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixando cair os seus figos verdes, e os céus recolheram-se como um pergaminho. Quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos escravos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caem sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Eles falam: montes nos cobre, nos protege da ira daquele que está no trono, que no caso é Deus, é o Senhor, é o Cordeiro, é o Senhor Jesus, que está colocando aí, dando a ira dele. Por que essa ira? Talvez seja um pouco por causa do quinto selo que eu li dias atrás, mas quem tem entendimento foi o Senhor, que fala que os que estavam debaixo do altar, que clamavam por justiça, e o Senhor vinha fazer essa justiça intermédio disso. Então, para aqueles que estão pensando que essa epidemia só passar e já era, cuidado com o que vocês falam, porque o Senhor está a bramar por justiça por aqueles que foram enganados inocentemente, por aqueles que foram enrolados de certa parte,
por aqueles falsos pregadores, falsos profetas que veio proclamar o nome do Senhor, dizendo ser filho dele, jamais será, pois não prega o verdadeiro evangelho. E por todos esses que fizeram justiça com as suas próprias mãos, e então Deus veio e pegou todos esses servos e mataram, e saquearam, prejudicaram de alguma forma, e esses servos estão tudo lá injusto, debaixo do trono, esperando o julgamento do povo da terra, que talvez tenha sido esse, e disse que naqueles tempos a lua ia se tornar como sangue, o céu ia se recolher como pergaminho. Você imagina o céu se recolher como pergaminho, o vira-volta que vai ter lá em cima, as estrelas iam cair na terra. Você imagina isso? Estrelas lá do, do universo caindo sobre a terra. Uma estrela que cai faz um estrago. Imagina a estrela caindo como figo verde da árvore. Então, povo de Deus, isso tudo está aí para acontecer. Qual é o tempo que vai acontecer, Deus? Não sei. Pois só o Pai sabe a volta do seu filho. Assim como aquele filho pródigo que um dia voltou para a casa de seu pai, só o Pai sabe o dia, a hora, o momento da volta do seu Filho, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para recolher os que são deles. Mas o Senhor Jesus ele manda orientar vocês de uma forma, falando assim: dizei a toda criatura que é chegado o reino dos céus. Então a gente estamos nessa época de que é chegado o reino dos céus. O povo de Deus, é o momento certo de se arrepender dos seus pecados. Aqueles que não são de Cristo ainda, aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceitem, pois é o momento. Pois os dias piores virão. Ai, Edmilson, você está proclamando coisa ruim? Não. A palavra que diz. Não vai melhorar nada. E se melhorar momentaneamente, pois será coisa pior. Pois estamos na época, igual aquele povo egípcio está, aonde que as pragas atingiam os povos egípcios que não adoravam a Deus e sim outros deuses, e os hebreus não eram atingidos porque era povo do Deus vivo e único. Então a gente está nessas épocas, que o Senhor fala que aquele que tiver o selo do Senhor Jesus em sua testa, esse será livre de todas essas pragas. Não o atingirá e não passará por tormentos. E fora o inseto que está saindo aí, que parece que, se eu não me engano, foi na China ou na Índia, que saiu um inseto. Ele tem um rosto parecido com o do homem. Já foi falado isso na palavra também. Um inseto com o rosto parecido do homem, com a ferrada de escorpião e tal. Esse inseto já apareceu. Tá lá, esse inseto vão atingir todos aqueles que não têm o selo de Jesus na testa. Qual é o selo de Jesus? É a conversão, é se entregar a Ele, é seguir os seus caminhos. E essa praga não vai matar não. Ela não vai matar você. Ela não vai matar quem não aceita Jesus. Ela vai simplesmente deixar você tão enfermo, mas tão enfermo, que você vai desejar a morte, mas não vai conseguir. Então, povo de Deus, aqueles que ainda não se converteram, se convertam. Aqueles que estão tortosos no caminho do Senhor, se endireitem. Mas não deixe de viver os últimos dias sem Cristo na sua vida. Povo de Deus, que o Senhor abençoe vocês tremendamente. Eu vou orar, fazer uma oração aqui que o Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus ele fala assim: entrai em seu aposento e orai ao seu Pai em secreto, e o seu Pai te responderá publicamente.
e só Ele que vê em secreto te responderá publicamente. Que no caso que a gente só depende só de Deus, só da oração de Deus. Como devemos orar? Assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois o Senhor é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Povo de Deus, essa é a mensagem que o Senhor veio deixar para você nessa noite. E que o Senhor te abençoe tremendamente, pois só Ele pode fazer a diferença em nossas vidas. Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus.